Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Nós, nesse final de semana, estamos naquilo que nós chamamos de domingo missional. É um domingo em que a gente não tem a nossa celebração presencial lá no Hotel Blue Tree em Valinhos. A gente tem uma celebração, uma palavra online para você assistir no momento oportuno com a sua família. E nesse tempo desse domingo, a gente procura se conectar, a gente procura pôr em prática o que Jesus nos ensinou. A gente procura viver a nossa devoção, nos conectar com pessoas e fazer alguma coisa para espalhar o reino. E eu espero que o domingo desse final de semana seja isso para a sua vida, bom? E eu quero deixar aqui uma palavra de encerramento da nossa série hoje. É isso que eu vim fazer, encerrar a série que nós estamos conversando, a série chamada Deus Também Faz Perguntas. Mas antes eu quero falar algumas coisas para você muito importantes. Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, você venha, faça parte, coloque nos comentários, entre em contato, faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, nós estamos fazendo um propósito, nós estamos fazendo uma jornada para organizarmos o nosso dia em volta de Deus. Então nós estamos fazendo de manhã cedo, a oração da manhã, eu mando um devocional, um áudio, uma reflexão, e no final do dia nós fazemos a oração da noite, onde eu também mando um devocional, uma reflexão, para a gente poder marcar o nosso tempo, o nosso dia, abertura com Deus e fechamento com Deus. Se você quiser participar dessa jornada, entre em contato, tem sido muito abençoadora para muitas pessoas. Quem sabe você não se encaixa nesse perfil, beleza? Show de bola. Então, hoje a gente não vai ter nesse momento, eu decidi não colocar canções, nós vamos direto para a palavra, tá bom? Mas antes eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus sobre sua vida, ok? Então vamos falar com Deus, feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus, vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por estarmos juntos aqui nesse momento, cada um no seu tempo. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que a palavra do Senhor venha sobre nós de uma maneira poderosa e que a gente possa refletir sobre isso e crescer. Em nome de Jesus. Amém. A minha palavra de hoje, de encerramento dessa série, é breve. É breve, porque nós conversamos sobre muita coisa durante as semanas, durante essa série inteira. E nós refletimos bastante sobre a pessoa de Jesus. Refletimos sobre, quando ele pergunta para vocês quem eu sou, quem vocês dizem que eu sou. Nós refletimos sobre o nosso chamado, quando ele pergunta para Isaías, dizendo a quem que eu enviarei. E assim a gente foi refletindo sobre várias questões e várias perguntas. Porque perguntas são enunciados que demandam respostas. E nessa série nós somos os questionados. Deus faz perguntas e nós tentamos dar respostas para Ele. E essa série foi muito interessante. Eu acho que a gente vai repeti-la com outras perguntas no próximo ano, numa próxima temporada. Mas para hoje, eu quero conversar um pouco com você sobre uma pergunta muito interessante que foi feita a Moisés. Que diz assim: o que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? Essa é a pergunta que Deus faz para Moisés e a pergunta que é nosso ambiente de reflexão para hoje. O que é isso na sua mão? Mas eu não posso simplesmente dizer assim para você e pedir para você refletir. Deixa eu te dar o contexto de quem foi Moisés. Moisés foi uma criança criada por egípcios. Na época que Moisés nasceu, havia uma perseguição aonde ele vivia, porque ele vivia ao lado do povo egípcio, nas terras do povo egípcio, uma terra chamada Gósen. E ali, o povo de Moisés foi crescendo, se multiplicando, até que ele se tornou grande demais. E aí a dinastia de Faraó, dos faraós da época, viram aquele povo como ameaça e começaram a eliminar os meninos que nasciam. Então o menino nascia e eles matavam. Então foi uma matança muito grande. E aí nesse processo algumas parteiras começaram a se embrenhar nesse movimento e dizer que às vezes cheguei tarde ou nasceu menina, e começaram a mentir sobre isso para tentar salvar a vida. Um desses meninos que nasceu nessa época era um menino chamado Moisés. E sua mãe não queria, escondeu ele o tempo que foi possível, mas não queria que ele morresse nas mãos dos egípcios. Então, um belo dia, ela colocou ele num cestinho, colocou num rio e mandou ele embora. Até que pediu a sua irmã para ir olhando de longe para ver onde ele ia parar e quem ia pegá-lo. E por uma divina providência ele vai parar no lugar onde a filha do faraó estava tomando banho. Ela pega o menino e cria como seu filho. Mas antes disso, de ela começar a criar como seu filho, ela
ela fala, é um menino hebreu, eu vou cuidar dele e tal, mas como é que eu vou dar de mamar para ele? A gente vai ter que cuidar, precisando de uma cuidadora. A irmã dele que estava perto falou assim, eu conheço uma mulher, teve filho recentemente, pode cuidar. Então a cuidadora de Moisés foi a mãe biológica de Moisés. E a mãe adotiva de Moisés cuidou dele no palácio, e assim Moisés cresceu como o segundo no comando do Egito. Moisés cresceu, foi estudado, uma pessoa fantástica, com muito potencial. Tem que saber até para suceder o faraó. Só que em determinado momento, a história da família dele, ele vendo aquele povo sendo escravizado para construir pirâmide, construir aquelas obras, isso incomoda o coração dele. Até que um dia ele mata um egípcio que estava maltratando uma pessoa do seu povo original. E quando ele percebe que ele matou o egípcio, a punição para quem mata um egípcio era a morte. Então ele foge. Aos 40 anos de idade, mais ou menos, ele foge para o deserto. E quando ele foge para o deserto, no deserto ele encontra uma família, ele encontra uma esposa e ele começa a viver no deserto, faz sua família, vive ali, casa, tem filhos, e aí a vida dele segue ali. Por mais ou menos mais 40 anos ele vive ali. Até que em um determinado momento, ele estava caminhando, pastoreando suas ovelhas, que agora ele era pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas das montanhas. Em determinado momento ele vê um arbusto, um espinheiro pegar fogo, e ele vai chegar perto para ver. Quando ele chega perto, ele vê que aquele fogo queimava, mas não consumia o espinheiro. Então, o que ele faz? Ele se aproxima, fica estatelado e ele ouve uma voz, e é a voz de Deus. Então Deus fala com ele, tira a sandália dos seus pés, que lugar você está pisando na Terra Santa, e começa a dialogar com Moisés, e o diálogo termina no envio de Moisés. Deus fala, eu quero que você volte ao Egito, e você liberte o meu povo. Você seja a minha boca, que você seja usado por mim para libertar o meu povo. Então esse era o mandato de Moisés. Só que, mesmo com aquela visão sobrenatural e tudo aquilo ali acontecendo, Moisés não aceita o chamado de boa. Não. Ele reluta e contesta esse chamado 5 vezes. Por 5 vezes ele contesta esse chamado. E aí você pode acompanhar, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Lá em Êxodo 3, 11, começa esse diálogo. Moisés retrucou, mas por que eu? O que te faz pensar que eu posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Então, se você depois quiser ler com detalhes essa história, a partir daí do capítulo 3. Mas eu vou resumir para você. Então, a primeira contestação de Moisés, capítulo 3, versículo 11, ele fala, mas por que eu? Por que eu? Logo eu? No versículo seguinte, Deus responde, fala assim, Moisés, não se preocupa, eu estarei com você. Eu estarei com você. Aí no versículo 13... ele contesta de novo, mas Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? O que vai sair de mim? Não vai rolar. E aí Deus, então, fala com ele. Porque Moisés queria saber, quando eu for falar, quem que eu vou dizer que eu estou representando? Eles não vão acreditar em mim, eu vou dizer quem é esse? Quem é você? E ele diz, Moisés, eu sou quem eu sou. Quando você chega lá, você vai dizer, eu sou, te enviou. Mas Moisés não se dá por satisfeito. No capítulo 4, versículo 1, ele diz, mas eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Nesse momento é especial, porque aqui Deus começa a fazer perguntas para Moisés. Até então, Moisés fazia perguntas para Deus, mas aqui Deus faz perguntas. Capítulo 4, versículo 1. No entanto, Moisés previa uma dificuldade. Eles não vão confiar em mim, não vão acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer, o Eterno apareceu a você? Que nada. Então o Eterno disse a ele, o que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? A partir daí Deus começa a questionar Moisés. E aí Moisés fala, não, isso aqui é meu cajado. Fala, joga no chão. E ele joga no chão, o cajado se transforma numa cobra. Ele pula para trás, se afasta e Deus fala, pega pelo rabo. Ele pega pelo rabo, volta a se tornar um cajado. Ele fala, olha a sua mão, bota a sua mão dentro da sua camisa. Ele põe a mão dentro da camisa, quando tira está branca, leprosa, como a neve. Ele fala, põe de novo. Ele põe, quando tira está normal, como o resto do corpo. E aí Deus fala, esses serão como sinais. Se eles não acreditarem no primeiro sinal, eles crerão no segundo sinal. Será um sinal.
Mas Moisés, mesmo vendo o extraordinário, não se contenta. Porque ele diz, mas Deus, capítulo 4, versículo 10, mas Deus, eu não sou bom de fala, eu gaguejo. Olha o que ele diz. Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem, nunca tive jeito com palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. Moisés não para de dar desculpas. E aí Deus faz uma pergunta para ele. Fala assim, Moisés, quem fez a boca do ser humano? Quem fez o ser humano? Sou eu, Moisés. A sua incapacidade, ou o que você acha de você, não importa, porque quem fez fui eu. E por último, Moisés, no capítulo 4, versículo 13, diz, por favor, Senhor, manda outra pessoa. Manda outra pessoa. Olha o que Deus diz no versículo 14. O Eterno se irritou com Moisés. Ele disse, você não tem um irmão? Percebe? Deus faz 3 perguntas para ele. A primeira é o que é isso na sua mão? Depois, quem fez a boca, quem fez o ser humano? Depois, você não tem um irmão? Pois bem, seu irmão vai com você. Então você cala sua boca e vai. E então, Moisés tem que ir. Moisés alega tudo o que podia para tirar o corpo fora. Ele alega desconhecimento, ele alega falta de credibilidade, falta de confiabilidade, incapacidade e até covardia. Ah, Deus manda outra pessoa. Covardia. Desculpa que nós conhecemos muito bem, porque nós a utilizamos, talvez de uma outra forma, ou talvez assim como Moisés, ah não, Deus, não é para mim, não é Deus que está falando comigo, ah não. Nós conhecemos bem. Mas Moisés não tinha um relacionamento com Deus. Ele talvez ouviu histórias da sua mãe biológica que o criou, contando histórias sobre o seu povo. É compreensível a dúvida dele, mas Deus não levou em consideração a dúvida dele. Deus tinha uma agenda, e na agenda de Deus, ele queria Moisés como parceiro. Por isso ele pergunta, o que é isso na sua mão? Moisés tinha na mão um cajado. E o que era o cajado? Era o instrumento de trabalho dele como pastor e também o apoio que as pessoas no deserto usavam. Era algo da sua profissão e algo cotidiano. E agora eu quero levantar para você 3 coisas muito importantes que eu acho que pode fazer diferença na sua reflexão. Eu quero conversar com você sobre o potencial, os compromissos e o uso do seu potencial. Vamos falar sobre potencial. Deus não te chamou para cumprir todo o potencial que você tem. Deus te chama para você cumprir aquilo que Ele quis que você cumprisse. Porque você é uma pessoa muito talentosa, você sabe fazer muitas coisas. Moisés tinha muitas capacidades, ele era formado, sabia matemática, sabia administração, formado nas escolas do Egito. Moisés sabia de muita coisa. Mas Deus queria usar justamente no ponto fraco dele. Deus queria usá-lo na fala, naquilo que Moisés fala que ele não era bom. Se Moisés fosse viver de acordo com todo o seu potencial, ele podia ser muitas coisas, menos aquilo que Deus o chamou para fazer, ou para ser. Deus não nos chamou para cumprir todo o nosso potencial, Deus nos chamou para fazer o que Ele quer que a gente faça. Deus chamou Moisés para que Moisés fizesse o que Deus queria que ele fizesse. Então, eu aprendo que eu não devo viver em função do meu potencial. Porque se eu for viver em função do meu potencial, eu posso fazer muitas coisas. E aí eu vou divergir, eu vou atirar para tudo quanto é lado, porque eu tenho potencial para fazer. E aí eu me perco. Muitas pessoas se perdem ao longo da vida, porque tem um potencial enorme para fazer muitas coisas, mas nunca acerta aquilo que realmente deve fazer. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então não viva em função do seu potencial. Talvez seja impossível para uma pessoa casada viver e cumprir todo o seu potencial. Talvez o solteiro consiga, por um breve tempo, fazer tudo. Porque, por exemplo, o casado ele já tem compromisso, ele já tem outras coisas na sua vida. Tem, às vezes, filhos, às vezes, esposa. Não dá para fazer tudo o que você gostaria que você fizesse. Não viva de acordo com o seu potencial. E aí você vai falar assim, mas
pastor, a gente tem uma vida dinâmica, né? Compromissos, trabalho, a gente trabalha até tarde. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés era casado. Moisés não só era casado, como tinha filho. Percebe? E Deus o chamou mesmo nessas condições. Deus queria que Moisés não largasse sua família, não largasse seu filho, sua esposa, mas sim que Moisés reajustasse a sua agenda. Porque Deus sabia da condição dele e chamou mesmo assim. Deus nunca erra. Se Ele nos chama, é porque Ele sabe o que está fazendo. Nós é que precisamos ajustar a nossa vida de acordo com a agenda de Deus. Porque Deus tem uma agenda no mundo, Ele tem uma missão no mundo. Moisés, então, deveria reorganizar a sua agenda, a sua vida, de acordo com os propósitos de Deus. Mas Deus sabia que Moisés tinha outros compromissos. Afinal de contas, Deus criou a família. Então, ter família, ter compromisso, ter filho para cuidar, não é desculpa para que você fique fora dos propósitos. Não é desculpa para que você não cumpra o seu chamado. Porque Deus nos chama, Deus chamou Moisés nessa circunstância, casado. Então, como que você vai usar o seu potencial? Deus vai usar a parte do seu potencial que Ele quer usar. E não a que você acha que você pode usar. Não a sua contribuição. Não aquilo que você acha que você pode dar, mas a que Ele acha que vai ser melhor. No caso de Moisés, Moisés não gostava de falar, era gago, pesado de língua. E foi justamente para isso que Deus o chamou. Isso me mostra que essa questão de serviço na comunidade ou para as pessoas não tem a ver com o que eu gosto, tem a ver com o que eu fui chamado para fazer. Percebe? Moisés não tinha essa habilidade, mas Deus o chamou assim. Para fazer algo que ele dizia que ele não tinha aptidão para fazer. Mas eu tenho certeza que ao final da vida Moisés ia ter histórias para contar das experiências que ele passou, porque ele deu aquele passo de fé e ele rompeu a barreira da sua dificuldade. Então não me venha com, não é meu ministério, não sou chamado para isso. Não, peraí, calma. Vamos dividir as coisas. Chamado para ser parceiro de Deus não é uma questão de ministério, é uma questão de chamado de todo cristão. Só é um discípulo de Jesus quem faz discípulo. Só está com Deus quem está junto na missão com Deus. Eu tenho que rever o meu cristianismo. Eu tenho que rever isso na minha vida. Deus pegou o ordinário, o cotidiano, como matéria-prima. O que é isso na sua mão? Ele pegou o que Moisés tinha de ordinário, de cotidiano, e transformou aquilo no extraordinário. Minha pergunta para você é, o que você tem na sua mão? Quais são suas habilidades, seus talentos, suas influências? O que você tem na sua mão? Você vai colocar isso a serviço de Deus? O sinal que ele deu, que era transformar o cajado numa serpente, foi... A intenção de Deus é que eles crescem quando Moisés falasse. Então, eles vão acreditar quando Deus transformar o extraordinário em ordinário. As pessoas ao seu redor vão acreditar quando Deus pegar o que é ordinário na sua vida e você falar assim, tá aqui Deus, usa para o que você quiser. E Deus vai pegar o ordinário e vai transformar no extraordinário. Deus vai pegar a sua fala, a sua amizade, a sua vida, o seu talento de cozinhar, o seu talento de fazer bolo, de fazer pão, de fazer qualquer coisa. Deus vai transformar isso no extraordinário e vai abençoar pessoas. Mas para isso você precisa atender esse chamado e parar de dar desculpas. De dizer eu não gosto, de dizer eu sou incompetente, não vão acreditar. Fazer as desculpas de Moisés. Percebe? Deus não respeitou essas desculpas de Moisés. Porque Deus sabia o que era melhor para Moisés. Deus sabia o que era melhor para ele. Deus tem essa mania de pegar o ordinário e transformar no extraordinário. A cruz de Jesus foi o evento que transformou o ordinário em extraordinário. Transformou nossa vida ordinária, suja, feia, pecadora, numa coisa extraordinária, numa vida plena, em contato com Deus. Abundante, fez pulsar dentro de nós a vida dele, o Espírito Santo habitar dentro de nós. A partir daí, então, eu faço parte daquilo que é extraordinário. Quando eu lembro do que Jesus fez na cruz, quando eu lembro do sacrifício de Jesus e sou comovido por ele, quando aquilo toca o meu coração,
quando vem lágrima nos meus olhos, quando aquilo mexe comigo, saber o tanto que Ele me amou e deu sua vida por mim, isso me impele, eu sou impelido, eu sou convencido a entregar, a partilhar o presente que eu recebi. Não tenho como guardar para mim, mas somente se eu for tocado pelo que Jesus fez. Se eu não for tocado por isso, eu vou colocar todas as outras desculpas na frente. Jesus já te transformou de ordinário para extraordinário. E Ele quer você como parceiro. Ele pergunta, o que é isso na sua mão? É isso que eu vou usar. Você topa vir? Eu espero que você tenha boas respostas para dar para Deus. Eu queria que você orasse a Ele, respondesse a Ele nesse momento. Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos que o que esteja em nossa mão e o que o Senhor queira usar, que esteja entregue ao Senhor. Pedimos que nosso coração esteja entregue a Ti, que a nossa vida esteja entregue ao Senhor. Nós precisamos entender como é que é o processo dessa vida contigo. Então transforma os nossos corações, supera nossas barreiras, nossas desculpas e nos faz ser aquilo que o Senhor imaginou que seríamos. Que possamos experimentar e viver essa vida extraordinária que nos aguarda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer a gente fazer essa série. Na próxima semana, no Hotel Blue Tree, em Valinhos, nós vamos começar uma nova série. Nós vamos conversar um pouco sobre milagres. Vamos conversar um pouco sobre o sobrenatural. E eu aguardo você lá, domingo às 10 da manhã. Os adolescentes têm aula às 9 da manhã. E às 10 da manhã nós temos a celebração comunitária. Tá bom? Se você puder e quiser, põe a mão no teu coração, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final da bênção, num gesto simbólico, traga as suas mãos ao seu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa mensagem, tá bom? Queridos, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as infinitas consolações do Espírito Santo que habita em você, possa explodir em extraordinariedade e te levar aonde você nunca imaginou que você fosse. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo final de semana. Mas lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido e acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.